Olá, meu nome é Evelyn Sacramento e sou cofundadora do Lendo Mulheres Negras. E aí, quantas autoras negras você já leu? Na sequência dos vídeos, fazendo resenhas de livros maravilhosos que a gente já leu ao longo do tempo, hoje trago Kindred, Laços de Sangue, da queridíssima Octavia Butler. Como esse livro aqui foi lançado em 2017, o YouTube tá cheio de resenhas com esse livro. Então, pra pensar nesse livro, é algo não difícil, mas é algo repetitivo, né? Você ficar falando o tempo todo a mesma coisa que a gente já falou. Para não ficar nesse lado, né? Nesse lugar de repetição, eu trouxe esse livro aqui, de Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, que é um livro, foi muito famoso também no ano passado, em 2018, que muita gente leu. Angela Davis veio pro Brasil, a gente viu, a gente aplaudiu, a gente deu muito amor, muito afeto a Angela Davis. E aí eu faço um paralelo entre esses livros para falar sobre a condição da mulher. Olha eles aqui. Lindos, né? E eu acho tão interessante que esse aqui é da Morro Branco e o daqui é da Boitempo. E eles foram lançados com pouco tempo entre eles. Mas eles são as cores coordenadas. Porque imagine, por que pensar nesses dois livros que não tem uma relação, mas eles são pensados nesses três tons, vermelho, branco e preto. E aí eles falam de um lugar muito aproximado, pensando, né, a condição da mulher, a condição da mulher negra nesse mundo onde a gente vive. Octavia Butler, que é uma escritora norte-americana, e aí ela fala nesse filme, nesse livro aqui, a história de Dana, que é uma mulher, uma escritora, assim como ela, né, que vive nos anos 70, nos Estados Unidos. E aí ela é transportada para o século XIX, no período nos Estados Unidos pré-guerra. A Octavia vai delineando a história de como essa mulher, na década de 70, vai parar no período escravocrata. E aí como ela vai mostrando de como essa relação, esse deslocamento de tempo é passado. E aí, como eu sou da geração Harry Potter e Senhor dos Anéis, filmes que são de fantasia, eu fiquei muito pensando de como é essa narrativa se dava, né? Porque assim, eu sou da relação do mágico, né? Daquilo do impossível. Mas aí eu vou pra uma narrativa pensando na distopia do tempo, né? É uma questão temporal muito grande, né? De você sair de um deslocamento do tempo. Então, eu tô falando aqui de ficção científica. Então, são coisas que eu realmente gosto, né? De realmente tenho bastante interesse. Então, é uma ficção científica feita por uma mulher negra na década de 70. Imagine o quão pioneiro é esse livro. Dana tem uma relação ancestral com Rufus, que é um personagem de um homem branco, que ele começa criança, né? Então ela sempre aparece no volta ao passado, no momento em que Rufus está sofrendo quase, digamos assim, a vida dele está em risco. Então ela aparece para salvar. Por que ela aparece para salvar? Porque se ele morrer, ela morre no futuro. Você entendeu? Mais ou menos isso. Então, desloca no tempo porque ela tem uma relação ancestral com Rufus, que é um homem branco, que ele começa quando ele era criança. Então ela sempre tem esse deslocamento no tempo quando a vida de Rufus está em risco. Então, ele precisa estar vivo para ela existir no futuro. Então tem uma relação temporal e uma ligação de sangue. Por isso que o nome do livro é Laços de Sangue, né? Daí já tira a questão da miscigenação, a questão do estupro, que as mulheres escravizadas eram submetidas. Então, como isso vem se dando até esse presente, esse nosso presente, que não é tão presente assim porque é da década de 70. Octavia Butler constrói isso de uma forma muito especial, porque ela vai trilhando essa narrativa de uma forma muito bem feita. E aí eu fui lendo, e como eu sou muito crítica com relação aos textos que eu leio, com relação a tudo, eu tenho um costume eu ficava o tempo todo indo e voltando na narrativa pra ver se ela, digamos assim, não, isso aqui ela falou isso com certeza. Isso aqui não, isso aqui ela vai deixar passar. E ela não deixava passar nada. Era de uma forma tão amarrada, tão perfeita. É questão de você, como é que você sai, né, desse espaço?
e constrói esse lugar do mágico dessa forma. Do mágico não, do lugar da ficção científica. E aí você fica sempre esperando, sei lá, o erro. Não, mas onde é que vai ter um... Não é tão bom assim não, mas é incrível. E eu não fiquei surpresa, obviamente, mas eu fiquei muito feliz em ser dessa forma. E outro dado importante, esse livro foi lançado no Brasil recentemente, após 40 anos. Então quer dizer, Octavia Butler, que é considerada a dama da ficção científica, foi conhecida no Brasil 40 anos depois. Além de Dana, o seu marido Kevin também é transportado para o passado. Nesse transporte para o passado, a gente vê como a relação entre homem e mulher, ou mulher negra e um homem branco, são construídas. Kevin é o marido dela, na década de 70. Mas no século XIX, esse tipo de relacionamento era impossível. Mas, pensando dessa forma, não só na questão amorosa em que eles estão relacionados. Se você pensar a sociedade hoje na forma de uma pirâmide, em que as mulheres negras estão na base dela e os homens brancos estão no topo dessa pirâmide, a gente vai pensar de como essa relação é horizontal, é verticalizada. Porque quando eles vão para o passado, além deles não poderem ficar juntos, existe uma questão que eles não poderem ficar juntos, né? Ele vai ser o dono dela. Ele vai ser a pessoa ela vai ser propriedade dele. Trazendo para o presente mesmo atual, mostra como as sociedades ainda são, como é difícil romper esse não ciclo de dominação. Então, trazendo isso para o presente, é possível ver como as relações entre homens brancos e mulheres negras, quais são os lugares onde eles ocupam na sociedade. A partir desse casal, mostrar como a nossa sociedade é construída de forma racial. E isso é uma sacada muito boa. E aí, por isso que eu acho importante trazer o que a Angela Davis traz em Mulher, Raça e Classe. A gente vai entender como as mulheres negras estavam localizadas nas sociedades escravocratas. Angela Davis, ela faz nesse livro aqui, ela vai traçando de como elas estavam nas plantations, como elas estavam trabalhando na casa grande, como essas relações de dominação estavam ali presentes naquele contexto e como elas se dão agora. E isso é importante pensar que Octavia Butler, ela está no lugar que não é considerado para ela. Ela rompe um ciclo, ela rompe uma barreira que é imposta a ela. Imagine, o meio literário já é um meio de homens brancos. E aí, quando ela se coloca nesse lugar de criadora de ficção científica, é como se ela tivesse quebrado exatamente um ciclo e se colocado nesse lugar de fazedora, né, de produtora de conteúdo no espaço que é predominantemente branco. Ela fala no livro dela, ela escreveu uma carta para ela mesma, onde ela diz: gente, isso é muito legal. E eu adorei fazer essa associação porque... Mas presta atenção, ó, aí você vai pensar junto comigo. Serei uma autora best-seller. E ela foi. Após Imago, todos os meus livros entrarão na lista de mais vendidos do Los Angeles Times, New York Times, Publish Weekly, Washington Post, etc. Meus romances entrarão nessas listas, quer meus editores investam neles ou não. Quer eu receba um grande adiantamento ou não. Quer eu ganhe outro prêmio ou não. Essa é minha vida. Eu escrevo livros best-seller. Minhas histórias figuram na história dos mais vendidos assim que são publicadas, ou logo depois disso. Cada um de meus livros sobe na lista de mais vendidos, alcança o topo e fica lá por meses. Pelo menos 2. Cada um de meus livros faz isso. Que assim seja, faça acontecer. Eu tô toda arrepiada só de ler isso. Vou encontrar o caminho para fazer isso. Que assim seja, faça acontecer. Meus livros serão lidos por milhares de pessoas. Vou comprar uma bela casa e uma excelente vizinhança. Mandarei jovens negros e pobres para Clarion ou para um workshop de escrita. Ajudarei jovens negros e pobres a expandir seus horizontes. Ajudarei jovens negros e pobres a ir à universidade. Conseguirei os melhores cuidados médicos para minha mãe e eu. Contratarei um motorista sempre que quiser ou precisar. E viajarei quando e para onde quiser. Meus livros serão lidos por milhões de pessoas. Que assim seja, faça acontecer. Gente, eu fiquei emocionada. Eu já li isso aqui antes. Mas isso é tão forte, tão significativo. Gente, eu não esperava por essas lágrimas agora.
Ai, isso é tão forte, tão significativo. Porque quando você pensa que tem outros escritos dela, outras entrevistas, e que ela fala que muitas vezes não teve apoio da família para chegar onde ela queria chegar. Ela dizia, muitas pessoas diziam pra ela: você vai ser uma autora, escritora? Vá trabalhar. Vá pro mercado, vá trabalhar. Por que você quer? Isso é trabalho de branco. Isso não é pra você. Então as pessoas tiravam essa autoridade dela. Mas ela sabia exatamente o que é que ela queria. Então como é que você não faz associação com isso aqui? Como é que você não faz associação com o que Angela Davis estava falando? Isso é interessante pensar que, apesar de todo esse entendimento que ela tinha sobre o que ela era, sobre o que ela queria ser, existe uma defasagem muito grande. Que, por exemplo, esse livro foi lançado na década de 70. E 40 anos depois foi lançado no Brasil. No momento em que nós, mulheres negras, estamos dominando isso. A literatura. A gente está buscando por representatividade. Então, nós estamos na base dessa pirâmide, mas estamos movimentando ela. Como nós podemos movimentar? Nós somos do Lendo Mulheres Negras e estamos movimentando uma base. A gente está movimentando a sociedade. Então é isso que eu estava querendo dizer quando escrevi essa carta para ela. Querendo dizer... Não, estava dizendo, na verdade. Então é isso, gente. Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal. Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse tipo de resenha. Porque eu fui tentando colocar meus pensamentos, né? Organizar os pensamentos a partir de algo que estava me fazendo pensar com esses dois livros. E aí, se inscreva no canal, ligue as notificações para receber nossos vídeos assim que forem lançados. E muito obrigada por assistir. Ficou? Aqui, ó. Não dá pra olhar. Olá, meu nome é Evelyn. Vem cá, baby. Você tá longe. Já posso ir? Pode. Peraí, deixa eu parar de me descabelar e falar. Isso vai entrar, hein? Meu Deus. Gente, tá lindo. Continue. Eu achei tão incrível isso como... E outro dado importante também. Esse filme foi lançado no Brasil. Filme, livro. Eu tô suando aqui, peraí. Você consegue acompanhar o raciocínio, por favor? Vamos retomar, gente. Isso vai entrar, hein? Eu chorando, meu Deus do céu. Tá. Oh, desculpa, Gente, pai. saiu o final bom. Eu fiquei chorando. Saiu chorando? Não, saiu chorando. Volte. Ficou bom, né? Eu acho. Eu vou gravação que eu fiz enquanto ela se recupera aí. Gente, o que foi